Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Todo dia um pouquinho, 30 minutos de conversação. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e faça a sua inscrição. O início é imediato. Quero desejar uma ótima semana para você que está sempre aqui escutando este podcast. Impossível desejar uma boa semana para aqueles que não me escutam, mas desejo uma ótima semana para o mundo todo. No episódio de hoje vamos falar sobre uma celebridade importantíssima para o cinema brasileiro. Um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Esta é apenas uma das falas icônicas e fúnebres de Zé do Caixão, ou Confim-Joe, como é conhecido fora do Brasil. Ele se tornou um personagem clássico da cultura brasileira, criado pelo diretor, roteirista e ator José Mujica Marins. A fala é um trecho do filme Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, que faz parte da grande trilogia do Zé do Caixão. Ela também inclui os filmes À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, e Encarnação do Demônio, de 2008. Estes são apenas um dos mais de 40 filmes que José Mujica produziu. Com eles, o cineasta foi agraciado com prêmios como o do Festival de Cinema Fantástico de Avoriaz, 1979, pela sua contribuição para o cinema de terror. Este episódio, ele contribui ao episódio anterior, Os Vampiros Brasileiros, em relação ao terror. Continuando, o do Festival Internacional de Cinema de Sitges, 2008, e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2009, em Melhor Direção de Arte, pelo filme final de sua trilogia, Encarnação do Demônio. Pioneiro do cinema de baixo orçamento no Brasil, José Mujica acabou se confundindo com seu personagem mais famoso, aos olhos do público. Zé do Caixão queria provar o quão falha era a natureza e fazia isso deixando crescer indefinidamente as unhas das mãos. Mujica, em vez de usar próteses, fez exatamente isso, de modo que, mesmo quando não vestia as características capa e cartola pretas, era reconhecido como o personagem, não como o cineasta. Talvez tenha sido por essas e outras estranhezas que Mujica não tenha se limitado às telas do cinema alternativo. A figura funesta de Zé do Caixão também aparecia em programas de auditório nas tardes dos fins de semana da década de 1990, tendo chamado bastante atenção quase do evento nacional, quando foi televisionado o corte das unhas de uma de suas mãos no programa Viva a Noite, do falecido apresentador Gugu Liberato, em 1982. Tudo isso ao som de Zé Ramalho. Sim, ele mesmo, o Johnny Cash brasileiro. Falei recentemente sobre ele aqui. A participação do cantor foi exigência de Mujica para o evento. Também foi na década de 90 que Zé do Caixão apresentou o Cine Trash na TV Bandeirantes. Esse era um programa das tardes que trazia os chamados filmes B do terror de baixo orçamento, assim como os produzidos por Mujica. O programa teve curta duração, já que reproduziam cenas de terror gore,
bastante gráficos, e até cenas de nudez em plena tarde, durante toda a semana. Após 8 meses no ar, a Band foi forçada a jogar a atração para as madrugadas de segunda, o que fez despencar a audiência e levou ao cancelamento do show em outubro de 1997. Não podemos deixar de mencionar aqui a história de como a morte passou a fascinar o jovem Mujica. Ainda criança, com seus 5 anos de idade, ele e outros garotos tinham amizade com um vendedor de batatas da sua cidade, o batateiro. Este batateiro conversava bastante com todo mundo, incluindo as crianças. Em outras histórias, contava aos garotos sobre um lugar para onde a pessoa ia depois que morria. Um lugar de paz, bonito e no qual se falava com os animais. Em certo momento, deu-se a morte do batateiro, como era uma figura querida do bairro de Vila Anastácio, na região oeste da cidade de São Paulo. Muitas pessoas estavam presentes em seu velório. Entre coroas e flores e os lamentos da família, começou-se uma roda de reza pedindo para que o batateiro retornasse à vida. O jovem Mujica e a família do defunto se surpreende no meio do Pai Nosso, com as movimentações que começam a chamar a atenção de dentro do caixão. Não demorou para que o lugar se esvaziasse com a fuga de todos do local, ficando apenas com a presença de Mujica, seus amigos e o batateiro levantado do caixão. Confuso com a situação, o batateiro questiona os garotos. Mas o que foi que aconteceu? E coube aos garotos explicar que ele devia estar no tal lugar que sempre falava que as pessoas iriam quando morressem. E voltou, pois eles pediram muito através da reza. Bom, esse caso se explica pela catalepsia, uma condição neurológica em que pode causar rigidez muscular, diminuição das funções de respiração e pulsação, o que acaba fazendo com que pessoas menos atentas julguem uma pessoa como morta. Mesmo não sendo sobrenatural, esse acontecimento abriu a cabeça do jovem Mujica para a temática da morte. Daí sua vida não foi mais a mesma. Nem a dele e, felizmente, nem a do cinema brasileiro. Mujica é considerado o pai do terror nacional, tendo sua obra grande importância para o gênero, influenciando várias gerações. Como registro, ele nasceu em 13 de março de 1936 e morreu em 19 de fevereiro de 2020. Se você gosta de filmes de terror ou horror, recomendo que assista aos filmes de Mujica. Particularmente, eu não gosto muito não, e morro de medo do Zé do Caixão. Chega desse assunto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos, um abraço e tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.